Você sabe dizer o que define uma ditadura? A proposta desse vídeo é discutir brevemente o que o pensador francês Montesquieu entende por separação dos poderes e como, a partir dessa ideia de separação dos poderes, nós podemos definir o que é um regime absoluto, um regime absolutista, que tira direitos dos cidadãos. Nós vamos então brevemente definir o que se trata de separação dos poderes e por que, sem a separação dos poderes, muito provavelmente os cidadãos deixam de ter seus direitos elementares. Não deixe de acompanhar. Primeiramente, quem é Montesquieu? Montesquieu é um pensador, um filósofo francês do século XVII que escreveu o seu livro mais famoso, que se chama O Espírito das Leis, não é? E a ideia desse livro, já expressa no seu título, é avaliar o espírito das leis, né? Como assim espírito das leis, professor? A ideia de espírito tem a ver com um contraste entre espírito e letra, né? No sentido de entender o sentido geral, a ideia geral das leis. Ou seja, o que está na base de todas as leis que já existiram e o que diferencia as leis boas das leis ruins, né? A ideia dele, então, é fazer uma ampla investigação sobre os regimes políticos que já existiram e entender qual é a essência, qual é o traço mais importante que deve ser defendido pelas leis. Esse é, basicamente, resumindo muito, a ideia do Montesquieu e o seu principal livro. Vamos rapidamente aqui captar a argumentação do Montesquieu a respeito da separação dos poderes. Ele diz o seguinte, é um argumento relativamente simples e muito difícil de refutar, pessoal. Ele diz o seguinte: existe uma tendência na natureza humana que pode ser observada por uma breve observação da história da humanidade, que é a seguinte: todas as pessoas que possuem poder têm uma tendência, uma propensão a acumular mais poder, não é? E na medida em que as pessoas tentam acumular mais poder, pessoas ou instituições, isso inevitavelmente leva a uma situação de risco, porque uma pessoa que concentra poder vai passar a utilizá-lo eventualmente para satisfazer seus desejos e eventualmente vai fazer isso cometendo violações de direitos sobre outras pessoas, não é? E o nome que Montesquieu dá a isso é o nome de arbitrariedade, né? Ele diz que, na medida em que uma pessoa concentre poder e possa, portanto, fazer o que ela quiser, inclusive com outras pessoas, há chances muito grandes de que essa pessoa venha a cometer arbitrariedades. E aí, o que é uma arbitrariedade? É uma ação que não segue uma regra clara, que não segue um princípio claro, que segue única e exclusivamente os desejos variantes de um indivíduo, não é? E é claro que, se o indivíduo possui poder ao ponto de poder fazer o que ele quiser, e ele efetivamente faz isso, ele vai agir de uma maneira arbitrária e vai acabar por violar os direitos das outras pessoas, retirando a sua liberdade, ou seja, retirando das pessoas seja a sua vida, seja o seu direito de ir e vir, seja suas posses, seja o que for, seja algo que for que seja de direito das pessoas, né? De um modo ou de outro, as pessoas vão acabar perdendo algo que é de direito delas. Então, qual é o argumento do Montesquieu? Dada essa propensão da natureza humana, que ele se aproxima aqui de visões pessimistas a respeito do que é o ser humano, há uma certa tendência que haja essa concentração do poder daqueles que estão nas instituições de poder e que, a partir desse constante aumento de poder da parte desses agentes, aos poucos as pessoas tenham seus direitos violados. Pouco a pouco isso vai acontecendo até que se chega a um cenário em que, efetivamente, os mandatários do poder, aqueles que ocupam as instituições de mando, podem fazer aquilo que quiserem e os cidadãos, do contrário, não podem fazer nada para resistir. Qual é a resposta do Montesquieu a esse problema clássico, da concentração de poder e da injustiça que vem a ser cometida da parte daqueles que concentram poder? Para ele, não existe uma solução fácil e, na verdade, a história da humanidade é uma história de constante conflito e mesmo depois da solução que ele propõe, isso não acaba de existir, não deixa de existir. E qual a ideia dele? Já que
nós podemos ver pela experiência humana, pela observação da espécie humana, que nós temos essa tendência. Qual é a melhor maneira de lidar com o problema? A melhor maneira de lidar com o problema é pegar o poder que existe, né, conceder esse poder para alguma instituição que funciona de acordo com certas regras definidas socialmente em leis e pegar esse poder e separá-lo em diferentes instituições. A partir do momento que ele fica separado, o que acontece? Essas diferentes instituições possuem funções diferentes e funções que conflitam entre si, que não permitem que uma delas faça o que quiser, não é? E aí, qual é a separação de poderes que ele propõe? Ele propõe em 3. Que um poder fique responsável pela elaboração das leis, né? Ou seja, pela elaboração das regras em vigência numa sociedade e pelas regras que os mandantes do poder devem seguir. Uma segunda deve ficar responsável pela fiscalização da lei, né? Pela implementação da lei, pelo julgamento dos casos concretos, e esse caso seria o poder judiciário, né? Responsável por julgar e aplicar a lei nos casos concretos. E um terceiro grupo, né, de mandatários do poder deveria ser o executivo, que administraria as instâncias de poder, que efetivamente se situaria no topo das hierarquias da estrutura de poder, mas que, apesar de estar nessa posição de topo, não aplicaria a lei nos casos concretos e não elaboraria as leis que definiriam o que ele pode ou não fazer. E por que essa separação, de acordo com Montesquieu, seria importante? Porque, veja só, nesse cenário, teoricamente, quem concentra mais poder é o poder executivo, né? É o que se situa no topo da hierarquia de mando e que efetivamente toma decisões mais concretas do dia a dia. Mas, embora ele tenha esse poder administrativo, ele não pode concretamente aplicar a lei, por exemplo, reprimindo dissidentes, impedindo a liberdade das pessoas, impedindo o direito de ir e vir, o direito a expressar discordâncias políticas, e ele não pode criar as leis que efetivamente dizem o que pode ou não ser feito, não é? E aí, por que é interessante essa teoria? Porque se isso é aplicado e o poder executivo tenta fazer algo que concentra poder, ao tentar concentrar poder, o que ele vai fazer? Ele vai passar a conflitar, né? Para ele tentar fazer isso, ele vai tentar tirar poder de outro, não é? E ao tentar tirar poder de outro agente que também tem poder, naturalmente esse outro agente vai tentar resistir, né? E vai ter mecanismos para enfraquecer o próprio poder executivo. A mesma coisa o judiciário, né? Então a ideia é que os 3 poderes fiquem num permanente cabo de guerra, que o Montesquieu chamou como um sistema de pesos e contrapesos, né? Balanços e contrapesos. Pensem na ideia de contrapeso como uma balança, né? Se um poder começa a ficar denso demais, começa a concentrar muitas forças, começa a concentrar muita matéria, ele começa a pender a balança. Na medida em que ele faz isso, automaticamente se cria um sistema de balanço que joga poder para o outro lado e passa a equilibrar a balança. Por que eu disse para vocês que o Montesquieu não é um cara exatamente otimista? Porque ele tem uma visão um pouco crítica sobre a natureza humana. Porque a ideia dele é que a sociedade vive permanentemente nesse conflito, nessa tendência a um poder concentrar poder e ser regulado pelos outros. Agora sim, respondendo à questão inicial, quando é que nós vivenciamos uma ditadura ou um regime absolutista? Quando um dos poderes deixa de dialogar com os outros, deixa de respeitar minimamente as instâncias de atuação dos outros e tenta fazer com que esses outros poderes estejam submetidos a si. Começa a insuflar a população contra esses outros poderes, né? Normalmente 2 poderes se articulam e tentam subjugar um outro a si, ou apenas um poder tenta subjugar os outros, né? Normalmente ditaduras acontecem dessa maneira. Foi assim no Brasil, foi assim na Venezuela, está sendo assim em diversos regimes autoritários ao redor do mundo atualmente. Espero que tenham gostado do pensamento do Montesquieu. Na sequência nós vamos estudar regimes políticos e instituições de Estado. Não deixe de acompanhar as próximas atividades.